com teu irmão, porque eu creio que toda pessoa que uma vez se encontra com Deus, ela muda completamente. Amém? E toda pessoa, quando se encontra com Deus e muda, alguma coisa das quais elas não possuem, ela tem. Então olha aqui para mim, eu careço de me encontrar com Deus todo dia, porque às vezes eu preciso de certas circunstâncias, situações, características que eu sozinho não vou adquirir. Então eu preciso todo dia me encontrar com Deus. Você entende a importância de você ter que se encontrar com Deus todo dia? Por isso que Deus, quando formou o mundo, olha para o pastor, Deus formou o Éden. Quando Ele forma o Éden, Ele forma Adão, Ele forma Eva. Todo dia, ao entardecer, Deus descia e falava com o homem face a face. Todo dia o homem tinha encontro com Deus frente a frente, até o pecado entrar. Então eu tenho certeza que quando o pecado entra, dificilmente alguém consegue se encontrar com Deus. Por isso, em nome de Jesus, que você faça de tudo para não pecar. Todo mundo falha, todo mundo erra, mas é diferente você ser pecador e você viver no pecado. Pecador todos nós somos, mas só vive no pecado quem quer. Então olha para mim, não viva no pecado. Se você pode evitar, evite. Se você pode evitar pensar, não pense. Se você pode evitar passar, não passe. Se você pode evitar fazer, não faça. Faça de tudo para você todo dia se encontrar com Deus, porque a única coisa que separa, que divide, que impede uma pessoa de se encontrar com Ele e ganhar, alcançar, conquistar características que não tem, é o pecado. Pastor, eu quero um encontro com Deus. Quem quer? Pastor, eu quero esse encontro. Então você tem que fazer o que você precisa fazer. O que Adão fazia? Todo dia quando Deus descia, ele ia de encontro. Pastor, eu quero me encontrar com Deus. Então as suas atitudes precisam se condizer ao encontro dele. Não adianta você dizer, eu quero me encontrar com Deus, mas eu vivo fofocando, eu vivo deixando o orgulho me tomar, eu vivo deixando o pecado me encher, eu vivo deixando o ódio me conduzir, a raiva, a ira, a decepção. Não tem como você se encontrar com Deus se essas características carregarem em você uma marca. Então se livre e se encontre com Deus. Amém? Diga glória a Deus. E aí nós começamos uma série de mensagens no domingo passado, e essa série de mensagens, o título dela é Reencontro com Deus. Eu mostrei domingo passado, quero que você preste bem atenção hoje, porque existem 5 coisas fundamentais e importantes que toda pessoa que deseja se encontrar com Deus tem que fazer. Toda pessoa que quer se encontrar com Deus precisa fazer. 5 quais? Primeira, a pessoa que deseja se encontrar com Deus para mudar tudo, ela tem que lembrar. Lembra do versículo que lemos? Hoje, daqui a pouco eu vou ler de novo. Mas a primeira coisa para mim, que desejo se encontrar com Deus, mudar de vida, sair da situação difícil, sair daquilo que tem me amarrado, a primeira coisa é lembranças. Porque toda vez que eu me lembro, eu começo a fracionar de uma forma que eu não fracionava antes. Por isso olha aqui para mim, às vezes a gente está num precipício, prestes a tomar uma decisão, que a gente precisa começar a se lembrar. Deus, eu já caí, eu já estive no bico do corvo, eu já estive no bico do precipício, eu já caí, eu já me estrepei inteiro, então não me deixa cair de novo. Quando eu me lembro, algumas coisas eu evito fazer. E olha, Deus tem um recado tão importante hoje, irmão, vocês não têm ideia. Segunda coisa hoje, nós aprendemos sobre lembrança do domingo passado. Hoje eu quero falar sobre se arrepender. Arrependimento. Diga hoje, para mim me encontrar com Deus, eu preciso se arrepender. Olha nos olhos do seu vizinho, do seu irmão, e você vai dizer, olhando nos olhos dessa pessoa, você vai profetizar, mas você vai falar de coração. Você tem que dizer para ela assim, ó, você tem que se arrepender. Então, segundo passo, a segunda coisa fundamental e importante que eu preciso fazer para me encontrar com Deus, qual é? Eu preciso se arrepender. Uma pessoa que não se arrepende dificilmente se encontra com Deus. Tem gente que tem que se arrepender de pensamentos que já teve, de atitudes que tomou, de coisas que ela fez,
de circunstâncias que ela se envolveu, porque se ela não se arrepender, não se encontra. Então só se encontra quem se arrepende. Segundo passo, arrependimento. Vamos falar um pouquinho disso? Salmo 116, o verso 7. Antes da gente entrar no arrependimento, vai para lá. Salmos, livro de Salmos. Salmo está no meio da Bíblia. Se você não encontrar, os obreiros te ajudam. Mas eu vou usar hoje praticamente só nota, porque praticamente hoje eu vou usar só Bíblia na tela. É uma tradução que eu acredito que você não tem. Então, para você não ficar perdido, abre, marca, lê em casa normal. Mas preste atenção em mim, não se perca da mensagem, porque pior que você não entender é você entender errado, sair daqui falando que o pastor falou uma coisa e não falou isso. Então, para você não entender errado, preste atenção. Salmo 116, 7, nessa tradução: agora a minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor me deu grandes bênçãos. Tu, Senhor, versículo 8, verso 8, livraste da morte a minha alma, e enxugaste as minhas lágrimas de tristeza, e não deixastes os meus pés tropeçarem no laço. Quantos aqui nessa noite já foram ou têm sido abençoados por Deus? Levante as mãos. Glória a Deus. Vou perguntar de novo: quantos aqui nessa noite já foram ou têm sido abençoados? Levanta a mão, Senhor. Porque se tem gente que não foi, vai ser. Amém? Aí hoje, o que fazer quando Deus tem me honrado? Pastor, o que fazer quando Deus tem me abençoado? Quando as coisas têm mudado? Pastor, o que eu preciso fazer quando Deus está honrando a minha vida? Salmo 116, 9. Por isso eu viverei bem perto do Senhor até o final da minha vida. Vamos repetir? Por isso eu viverei bem perto do Senhor até o final. Pastor, o que eu tenho que fazer quando Deus está me honrando? Não foi o 7, 8? Agora minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor está me abençoando, grandes bênçãos estão vindo. 8, tu, Senhor, livraste a minha alma e enxugaste as minhas lágrimas. Já que as minhas lágrimas estão sendo enxugadas, as bênçãos estão chegando, Ele não permite eu tropeçar. O que eu tenho que fazer para Ele quando Ele está me abençoando? O que eu tenho que fazer para Deus quando Deus está me honrando? Olha para mim: fazer de tudo para se manter perto dEle. Vou perguntar de novo: quantos aqui nessa noite foram ou têm sido abençoados? Levante a mão. O que você tem que fazer? Você tem que fazer de tudo para se manter perto de quem? Do teu abençoador, de Deus, do teu Senhor, daquele que está fazendo de tudo para conseguir na sua vida mudar toda a situação. Então Deus me abençoa e eu faço de tudo para me aproximar, para se manter perto dele. A pergunta minha hoje, para a gente entrar no arrependimento daqui a pouco, é: o que você tem feito? Tem te aproximado ou tem te levado para longe de Deus? O que você pensa, as atitudes que você toma, os comportamentos que você tem, a vida que você leva, tem te aproximado de Deus ou tem te levado para longe dele? Porque o grande desafio não é ter Deus, todo mundo tem. O desafio não é aceitar Jesus, um monte de gente aceitou. O desafio hoje é permanecer com Ele. Amém, gente? Você quer ver um exemplo? Não é só você chegar na concessionária de veículos e você comprar o carro e sair dirigindo. Você tem que verificar nível de água, de óleo. Você tem que limpar quando está sujo. Você tem que pagar um preço, ainda que esteja caro, para abastecer. Não é só montar nele e vida que segue. Tem gente que quer fazer drive-thru com Deus sem precisar fazer nada. Eu estou com Deus, mas não faço nada, não abasteço, não limpo, não estou perto, não verifico óleo, não verifico água, está normal. Não é só você chegar na concessionária e comprar. Você tem que fazer de tudo para manter aquilo. O que você tem feito tem te aproximado de Deus ou tem te levado para longe? O que você tem feito tem mantido o que você tem em bom estado ou tem destruído tudo?
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes a gente, estou me colocando no meio, porque nós somos seres humanos, pastor também peca, também erra, também falha. A gente é comedor de arroz e feijão. Tem alguém aqui que não come? Quem é comedor de arroz e feijão e de vez em quando uma coxinha, diga amém. Amém? Então todos nós estamos no mesmo barco. E às vezes nós temos uma visão deturpada do evangelho e da igreja. Escute isso que eu estou falando. Às vezes a nossa visão em relação ao evangelho, em relação à igreja, a gente pensa que é só entrar na igreja, aceitar Jesus, ir na igreja de vez em quando e acabou. Eu tenho compromisso com Deus. Aí eu te faço uma pergunta: você já tentou dirigir carro sem abastecer? Já tentou? O que acontece? Se o teu carro não tiver combustível, não sai do lugar. E tem gente querendo sair do lugar, carregando esse Jesus que ela diz ter compromisso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente querendo nesse carro chamado igreja, Cristo, entrar, dar partida e vida que segue. Não, eu tenho que fazer de tudo para me manter perto dele. Diga glória a Deus. Agora, por um outro ponto de vista, se o que eu tenho abraçado, se o que eu tenho falado, se o que eu tenho feito, o que eu tenho me envolvido, tem me levado cada dia mais para longe de Deus, isso precisa urgente ser deixado às pressas, porque ovelha sem pastor se torna vulnerável a lobos. Esquece o pastor terra, esquece de mim. Ovelha sem pastor, que não faz de tudo para se manter perto do pastor, se torna vulnerável a lobos e facilmente presa para eles. Por isso, olha aqui para mim, nós temos que fazer de tudo. Se Deus um dia já me abençoou, ou tem me abençoado, eu tenho que fazer de tudo para me manter perto dele. Não é só comprar, entrar dentro e vida que segue. Eu tenho que tomar as certas decisões. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Fala para o teu vizinho, você tem que fazer de tudo para se manter perto dele. Amém? Fala para ela só, servir Jesus é muito mais do que estar dentro de uma igreja. É gostoso estar na igreja, não é? Quem ama estar na casa de Deus? Levante as mãos. É prazeroso, é alegre, é compromisso, é envolvente, mas servir Jesus é muito mais do que isso. Servir a Deus é uma série de coisas que eu tenho que fazer para manter Ele perto de mim, senão eu vou ficar longe. Amém? Mas isso não é o recado, é só para começar o recado de hoje. Vamos falar um pouquinho de arrependimento? Salmo 23, 6, coloca naquela tradução para mim. Arrependimento, irmãos, não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Deus não quer só as lágrimas, Deus prefere seus comportamentos. Já vi um monte de gente orar. Faz aquele culto, ou tem aquela palavra, aquela atração, aquela situação, a pessoa chora, abraça, canta, se humilha, pede perdão. Só que nada daquilo é verdade, porque quando o culto acaba, a emoção acaba, a circunstância acaba, toda a vida que ela levava, ela continua levando. Então ela não se arrependeu. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Responde para você está disposto hoje a mudar? Você está disposto hoje a tomar uma direção da qual você não tem tomado? Pastor, eu estou. Então arrependimento pode chegar. E uma vez que o arrependimento vem, você se aproxima, você se encontra com Deus de novo. Eu fico pensando, eu fico imaginando, todo dia Deus vinha sobre o Adão, sobre a Eva, os visitava, falava face a face, até que isso foi quebrado. Eu acredito que existia uma falta, um desejo, um anseio, depois que isso não acontecia mais, de Adão querer se encontrar e não podia, porque existia uma barreira, existia uma parede, existia um impedimento. Qual era o impedimento? Pecado. Então, se o que eu tenho feito, se o que eu tenho falado, se o que eu tenho pensado, se as minhas atitudes estão me afastando de Deus, elas têm que ser deixadas depressa, porque se eu não estiver com Deus, eu estou longe de Deus. E ovelha sem pastor morre. Deus não quer que ninguém seja pego, Deus quer te proteger. Amém, gente?
Salmo 23:6, olha o que diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias na minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto... Você não entendeu esse versículo, você vai ler de novo para você entender. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Essa frase você vai falar: e voltarei à casa do Senhor enquanto... Apocalipse 2:5, põe na tela, olha na tela, 2:5. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Atos 3:19, olha na tela. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados, olha para o pastor, Salmo 23, e voltarei à casa do Senhor. Apocalipse 2:5, arrependa-se e volte. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Você consegue sentir o peso dessa palavra? Olha para mim, você consegue sentir o peso do que está sendo pregado, falado? A palavra voltar está ligada, atrelada totalmente no arrependimento, e as duas andam lado a lado. Só volta quem se arrepende, e só se arrepende quem volta. Vou repetir: só volta quem se arrepende, e só se arrepende anda junto. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem. Então uma pessoa que se volta de novo para Deus é porque ela se arrependeu. Ou uma pessoa que se arrependeu, automaticamente, consequentemente, ela vai voltar para o Senhor. Diga glória a Deus. A palavra voltar, ela tem um peso muito grande que reflete diretamente naquilo que a gente quer alcançar. E você precisa ouvir isso. A palavra voltar, ela interfere naquilo que você deseja conseguir na vida. Então, se tem alguma coisa que ainda você não conseguiu, não conquistou, não abraçou, não chegou para você, isso só vai ser possível se você voltar. Amém? Fala para quem está do seu lado: voltar e se arrepender andam juntos. Olha aqui para mim. Toda pessoa que volta é porque em algum momento doeu. Toda pessoa que volta é porque em algum momento mexeu com ela, comoveu ela, aí ela mudou de opinião. Dificilmente alguém que consegue voltar, dificilmente alguém consegue voltar se dentro dela ela não se comover, se dentro dela ela não se arrepender, não cair em si. Se isso não acontecer, não dá, não consegue, não vai. Em outras palavras, é impossível. Então uma pessoa só volta se ela se mexer com ela, se doer, se mudar. Porque uma pessoa que não consegue voltar é porque ela não o que ainda? Não mexeu, não se arrependeu. Um dia o filho pródigo estava lá comendo, quase comendo lavagem, bolotas. E a Bíblia diz que quando ele chega nesse ponto, ele se lembra e volta. Quando ele volta, ele consegue além do que ele havia conseguido já. Por quê? Porque ele estava arrependido. Então uma pessoa que não se arrepende, dificilmente ela vai conseguir voltar. Então voltar é só para quem se comoveu de verdade.
Voltar é só para quem se arrependeu de verdade, porque se não houver isso, não acontece. Existem múltiplos exemplos na Bíblia que enfatizam isso. Eu quero te mostrar, quero que você preste atenção. Existem inúmeros exemplos que sim, essas pessoas conseguiram, essas pessoas venceram, essas pessoas alcançaram, elas ultrapassaram barreiras, elas venceram desafios desafiadores, elas conquistaram de fato tudo o que elas precisavam, mas em todas elas, em algum momento de suas vidas, elas precisaram voltar. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai vencer, vai dar certo, a porta vai abrir, tudo vai sair além do que você planeja, mas em algum momento você vai ter que voltar. Vamos na Bíblia? 2 Reis 20, põe na tela. 2º livro de Reis, capítulo 20, verso de número 6. Quero falar primeiro de 3 pessoas. Eu quero falar primeiro de Ezequias. Ezequias, em um período crucial da vida de ser rei de Judá, ele recebeu um diagnóstico dos céus, enviado através de um pastor, de um sacerdote, dizendo a seguinte coisa, condenando ele completamente, dizendo que ele ia morrer. O julgamento do caso dele estava perdido. Sabe o que mudou? Ele só teve o que não tinha quando ele voltou. Tem muita coisa que você só vai conquistar, quando você voltar. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 2 Reis 20, vamos ler? Versículo 6. Vou dar a ele mais 15 anos de vida, e também vou livrar ele das mãos do rei da Síria e a esta cidade, e tudo isso será feito para a glória do meu nome e por amor do meu servo. Mas espera aí, de repente esse homem antes condenado, agora está vivendo. Esse rei estava condenado, o pastor entrou dentro da casa dele, descendo a lenha, descendo o cajado, com a seguinte resposta: Deus mandou falar, arruma tudo, porque você vai morrer. Esse homem condenado, esse homem completamente caminhando para a morte, ele teve o seu quadro mudado. Sabe por quê? Olha aqui para mim. De repente esse homem que estava condenado, doente, caminhando para a morte, de repente esse homem agora está vivo, está curado e está ouvindo de Deus que ele vai viver 15 anos e que Deus ainda vai o ajudar contra os seus inimigos. Olha para o pastor para você entender como ele conseguiu fazer Deus voltar atrás do que já estava sido sentenciado. Como ele conseguiu fazer Deus voltar atrás do que Deus havia dito. Como ele venceu esse desafio? Você quer ver? 2 Reis 21, capítulo 20, versículo 1. Põe na tela, vamos ler? Aconteceu que Ezequias ficou muito doente. A sua doença era mortal. O profeta Isaías foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. O Senhor diz que você não vai sarar dessa doença. Versículo 2: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou dizendo: ó Senhor, lembre-se de como sempre tentei obedecer às suas ordens e agradá-lo em tudo que faço. Então ele caiu em desespero e chorou. Assim, antes que Isaías saísse do pátio, o Senhor falou outra vez para ele: volte para a presença de Ezequias, o dirigente do meu povo, e diga para ele que o Senhor Deus de seu pai Davi ouviu sua oração e viu as suas lágrimas. Vou curá-lo, e de hoje a 3 dias ele sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a ele mais 15 anos de vida, e também vou livrar das mãos do rei da Síria
a ele e a esta cidade. E tudo isso será feito para a glória do meu nome, por amor do meu servo Davi. O que fez Deus voltar atrás de uma decisão que já tinha sido decretada? O arrependimento que foi gerado, provocado, induzido no coração de Ezequias. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que vai se arrepender porque a situação vai pressionar ela tanto, vai espremer ela tanto. Sabe quando você espreme laranja? Vai sair tanto suco, tanto sumo, tanto líquido que ela não vai aguentar. Ela vai se entregar. Mas deixa eu te falar outra coisa, e isso você tem que ouvir. Você precisa entender que você precisa ser portador de cura para as pessoas. Tem arrependimento que só vai chegar se for provocado, se for induzido. Porque se não fosse Isaías entrar lá e falar para ele que ele ia morrer, ele não teria voltado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se não fosse Isaías levar para ele a verdade, ele já estava morto. Ele só se arrependeu porque alguém falou o que ele não queria ouvir. Amém, gente? Olha a responsabilidade de Isaías na vida de Ezequias. Ele teve que provocar comoção, ele teve que provocar arrependimento, senão Ezequias teria morrido. Se você tem pena de aplicar a verdade nas pessoas quando elas precisam, dificilmente você vai curar alguém, mas você vai cooperar para que ela seja destruída, porque ao invés de você abrir os olhos dela, você está cooperando para a destruição dela. Você entende a responsabilidade de Isaías na vida de Ezequias? Ele só se arrependeu porque Ezequias falou o que para ele? Falou o que para ele, irmãos? Tem gente que só vai se arrepender se ela ouvir o quê? Uma verdade que talvez você não quer falar, uma verdade que talvez você tem pena de levar, porque talvez você olha, pastor, mas ele não vai me ouvir, o que ele vai pensar de mim se eu fizer? Remédio bom não é remédio doce, é remédio que faz efeito. Então se você tem que ser cura na vida de uma pessoa, seja, senão você vai cooperar para a morte dela. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Agora você imagina se o Isaías chega até Ezequias com dó. Já tentou imaginar? Ele ia bater na porta e ele ia falar a seguinte coisa: olha, o Ezequias, eu tenho um recado para te dar. Ele sentiu dó. Ele entrou, vou falar, Deus mandou, tem que ser, não tem. Tem um recado para te dar. Oi Ezequias, oi Isaías, pois não? Rapaz, eu tinha um recado de Deus para você, mas está tudo bem, deixa do jeito que está. Eu entendi errado, eu acho. Deus, você é uma bênção. Alô? Tchau. Se ele não leva o remédio para Isaías, para Ezequias, Ezequias não teria. Tem Ezequias que só vão voltar se você levar o remédio que você não quer. Vou mais longe. Tem gente que não se arrependeu porque não aceita a cura. Ela não aceita o remédio. Tem gente que só quer remédio doce. Quando é amargo, o que ela faz? Colocou na boca, ela gospe, porque ela quer receber o quê? Remédio favorável, mel, doce. E não é assim com Deus. Isaías foi portador de cura na vida de Ezequias, falando a verdade. Um arrependimento que não tinha, foi provocado, mas alguém precisou ser peça, chave, ferramenta para isso acontecer. Deus quer usar você, ou para ser curado, ou para curar. Você pode falar para o teu vizinho? Diga para ele assim, ó, Deus quer usar você, ou para ser curado, ou para curar. Amém, gente? Eu quero que você entenda. Às vezes Deus vai te dar recados, vai te dar palavras para levar para alguém que vai magoar, que vai machucar, mas a intenção de Deus não é ferir ninguém. Eu sou mau, vou acabar com ele, mas sim sarar
aquela pessoa de ser destruída. Amém, gente? Não estou dizendo que você tem que sair daqui hoje tinindo, pastor, vou sair daqui hoje falando tudo, vou colocar capeta na vida de todo mundo, ó, ser endemoniado, ser encapetado, você isso, não é isso que eu estou dizendo, não é você levar a verdade para os outros com estupidez e com ofensa, mas é levar conforme o que Deus está te dizendo. Você pode livrar muita gente de ser destruída. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga amém. Agora olha aqui para mim, quantas pessoas com a permissão de Deus, quantos Ezequias com a permissão de Deus já não caiu na sua mão? Quantos Ezequias com a permissão de Deus já não passou na sua vida? Já não passou no seu trabalho, já não passou na sua igreja, já não passou na sua família, já virou amigo seu. Quantos Ezequias Deus, por algum motivo, deixou se colocar no seu caminho? Pessoas completamente revoltadas, frustradas, magoadas, que você precisou levar o remédio, precisou confrontar, precisou ferir, precisou ser usado por Deus para falar a verdade, mas você retraiu. Você ficou com dó, para não perder a ligação, para não perder o envolvimento. Afinal de contas nós somos uma família, ou somos amigos, ou somos trabalhadores da mesma empresa. Eu não vou perder, mas é melhor você perder por falar a verdade do que você abraçar por dizer a mentira. Tem gente aqui que tem um monte de amigo, mas se abrir a boca e falar a verdade não sobra um. Então melhor ficar só. Amém, gente? Seja portador de cura, seja induzente de arrependimento, porque ele só se arrependeu. Porque que Isaías fez? Ô, Ezequias, abre a porta, rapaz, Deus mandou falar, você vai morrer. Se ele não tivesse ouvido isso, ele teria se arrependido, ele teria voltado, ele teria buscado. Então tem gente que só vai se arrepender quando você falar, viver a verdade. Amém? Fala para quem está do seu lado, viva a verdade. Diga de novo, viva a verdade. Só para a gente ir para outra história. Se você quer viver a verdade, olha para mim, não fique esperando aplauso de ninguém. Se você quer viver a verdade, não espere elogio de ninguém. Quando você for portador da verdade, do remédio, a pessoa vai agonizar, ela vai ficar bicuda, ela vai ficar sem falar com você, mas ela vai sarar, ela vai se levantar e ela vai perceber que você foi usado por Deus para livrar a vida dela da morte. Amém, gente? Talvez, ao invés de você fazer isso, talvez já estão fazendo isso com você. E você está rejeitando o remédio. Só cura se for aplicado. Remédio bom não é remédio doce. Remédio bom é o remédio que faz. E tem remédio que faz efeito, mas é ruim pra caramba, irmão. Mas tem que tomar. Quer ser curado? Leve, viva a verdade. Segundo exemplo. Primeiro exemplo de quem voltou porque se arrependeu, Ezequias. Segundo exemplo, Ruth capítulo 1. Põe lá. Ruth capítulo 1. Vamos ver exemplo de uma pessoa que voltou. Toda pessoa que volta é porque se não voltou é porque não se arrependeu. Ruth 1:6. Pastor, mas por que está falando sobre isso? Atos 3:19. Arrependam-se e voltem. Arrependeu, voltou, voltou, arrependeu, acabou. Andam juntos. Amém, gente? Ruth capítulo 1, versículo 6. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas. Você não entendeu? Vamos ler juntos? Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas. Olha para o pastor. Noemi foi uma mulher que junto com seu marido
e com seus 2 filhos decidiram sair do lugar que Deus havia colocado eles, porque eles não aguentavam tantos problemas, e foram para um lugar que eles pensaram que era bom. Lá, perdeu o marido, morreu o filho, perdeu tudo, só ficou com as noras. E mesmo o marido morto, os filhos mortos, ela ainda não tinha voltado. Ela continuou na onde Deus não queria. Deus tinha um plano em Belém de Judá, porque estava difícil, porque as coisas não iam, porque não estava estreito. Ela sai com a família para Campos de Moabe, chega em Campos de Moabe, morre todo mundo. Os filhos já tinham conseguido casar, só ficou as noras e ela. Todo mundo morreu. Depois que todo mundo morre, ela volta? Volta ou não volta? Não. O marido está morto, não voltou. Os 2 filhos estão mortos, ainda não voltou. Ela só voltou porque ela ouviu alguém falar a verdade. Tem gente que só vai voltar, irmão, quando você for portador da verdade. Vamos ler o versículo 6, você não entendeu? Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas. Ela só voltou porque ouviu alguém falar. Aí ela se arrependeu de verdade. Olha a responsabilidade também nesse texto. Alguém foi portador da cura para ela. O que foi falado induziu ela a voltar. O que passaram falando induziu ela a se arrepender. Depois de ouvir aquilo que levaram até onde ela estava, o que ela fez? Ela ouviu. O que ela fez? Enquanto não foi falado, ela continuava em Campos de Moabe. O que fez ela sair de lá? Ouvir. O quê? Ouvir. O quê? Ai, filhinho, você é tão especial para mamãe. Ai, filhinha, você é tudo. Não, você tem que tomar vergonha na sua cara, rapaz. Você tem que mudar, menina. Você é isso. Se você não fizer, você vai estrepar. O mundo vai te ensinar. Ao invés de ficar passando a mão na cabeça, você tem que falar a verdade para o seu filho, para sua filha. Você tem que ser portador de cura para alguém, porque senão você vai cooperar para a destruição dele, para a destruição dela. Alguém passou falando lá assim: Israel está melhorando. Não, está tendo colheita, a verdade. E ela voltou. Vai doer, vai machucar, mas vai induzir ao arrependimento. Diga glória a Deus. Agora olha para o pastor. Tem muita coisa que só vai voltar a ser melhor do que um dia foi, se tiver arrependimento. Vou repetir. Tem muita coisa que vai voltar a ser melhor do que um dia já foi, se tiver. Você pode falar essa frase para o seu vizinho. Diga para ele assim: tem muita coisa que só vai voltar a ser melhor do que antes, se tiver arrependimento. E se não tiver arrependimento? Ezequias continua doente, Noemi continua em Campos de Moabe e nada muda. Amém, gente? Tem arrependimento que precisa ser provocado. Tem arrependimento que precisa ser induzido. Alguém tem que falar. Senão Ezequias vai continuar doente. Senão Noemi vai continuar no lugar errado. O lugar dela não era em Campos de Moabe, era em Belém de Judá. Mas para ela voltar, alguém precisou falar. Ela só voltou porque ouviu alguém falar. Só volta quem se arrepende. Só se arrepende quem volta. Tem muitos que só vão deixar Campos de Moabe quando a verdade for dita. Tem muitos que só vão deixar o lugar que ela está de errado quando alguém for o promotor, o promissor da cura. Enquanto isso não acontecer, elas vão continuar no mesmo lugar. Sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo não é a pessoa não querer receber o remédio, não é a pessoa levar a verdade. O pior de tudo é que existem pessoas que amarram a verdade e são prejudicadas. Tem pessoas que estão retendo os arrependimentos de serem provocados.
Porque elas não têm coragem de levar. Pior de tudo não é você levar, e não é você deixar de ser curado. O pior de tudo é você amarrar a verdade que poderia ajudar alguém. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, se eu falar, se eu ensinar, se eu mostrar, o que ele vai pensar de mim? Enquanto você fica com essa visão, eu vou te dar outra. O que vai ser de você se você não fizer? Eu não estou preocupado com o que vão pensar de você se você levar a verdade para alguém se arrepender e voltar para o lugar que saiu. Eu estou preocupado com o que vai ser de você se você não fizer. Vamos na Bíblia. Nós estamos falando de arrependimento, mas vamos na Bíblia. Infelizmente, muitos só vão voltar quando a verdade for o quê? Quando a verdade for o quê? Quando a verdade for o quê? Diga, muitos só vão voltar quando a verdade for dita. Diga de novo, muitos. Diga de novo, muitos só vão voltar quando a verdade for dita. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia normal. Atos 5, verso 1. Essa palavra você pode colocar ela está salva a mensagem de sexta? Você copiou? Ou apagou? Então não dá. Atos 5:1, vamos na Bíblia normal mesmo. Atos dos Apóstolos 5:1. Estamos falando de Estamos falando do quê? Muitos só vão voltar quando a verdade sem arrependimento não tem? Sem volta não tem? Um precisa do outro. Enquanto a verdade, olha para mim, for segurada, o arrependimento não acontece. E tem gente que tem que se arrepender. Ela não vai se arrepender por si. Alguém tem que provocar. Eu não estou falando você ser mal educado. Eu não estou falando você tacar 7 pedras na pessoa. Eu estou dizendo você ser portador de cura. Alguém tem que induzir. Alguém tem que falar. Sem falar não tem volta. E sem volta não tem arrependimento. Não adianta. Você quer ver uma coisa? Tem muita igreja que não prega a verdade porque tem medo de perder gente. Tem igreja que não prega a palavra de Deus completa em si porque tem medo de perder pessoa. Aqui você não vai ter esse problema. Eu prefiro ficar sem ninguém na igreja do que ter um monte de gente na igreja que vai para o inferno. Então se a verdade tiver que ser pregada, ela vai ser. Amém? Prefiro que fique 2, 3 aqui, mas que esses 2, 3 subam, do que aquela multidão e todo mundo vai descer. Então nós temos que ser portador da Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 1. Vamos ler? Mas eu quero que você leia comigo agora você tem que participar. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. E fez o quê? Olha aqui para mim. Segurou uma parte. Então a verdade era uma, mas ele levou a verdade inteira. O que ele fez com a verdade? Olha aqui para mim. Segurou. Tem gente que tem medo de levar essa verdade para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para o amigo, para o vizinho. Tem gente que tem medo de levar essa verdade que você está retendo. E eu quero mostrar para você o que acontece com quem retém a verdade ser dita. Vamos ver? Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. A verdade era uma, mas eles combinou entre eles de falar outra, de mostrar outro lado, outra verdade, outra realidade. A realidade era uma, e eles estavam levando outra. Tudo bem até aqui? E levando uma parte, a depositou aos pés 3. E disse então Pedro, cadê o Pedro? Vem cá, Pedro, de novo. Vem cá, irmão. Você vai ser o Pedro, você vai ser o Ananias. Ô Luan, vem cá, Luan.
Eu vou inverter, você vai ser a Safira. Só um pouquinho, vai lá, irmão. Só um pouquinho. Porque nós vamos ter que fazer um negócio. Vem cá, irmão Luiz, também. Fica aqui. Fica vocês dois aí. Ananias. Safira bonita. Só um exemplo, né? Pedro e os apóstolos. Vai entrar na presença do Pedro uma pessoa que vai levar uma realidade que não era verdade. Reteve a verdade. Vai levar uma parte da verdade. O que cura? É a verdade pela metade ou a verdade legítima? Que verdade você está levando para a sua família? Que verdade você está levando para dentro da sua casa? Para o seu trabalho? Se você não for portador de cura, de remédio de verdade, quem está doente morre. As Noemis continuam no lugar errado. Os Ananias e as Safiras expiram. Então a melhor coisa é levar o quê? A verdade. A verdade dói, mas liberta. Já ouviu falar? A verdade dói. A verdade dói, mas liberta. O que você está levando? Verdade ou parte da verdade? Ai, pastor, é que tem que ir com jeitinho, porque senão escandaliza, porque senão fica bravinho comigo. Olha para mim, eu não imagino o Isaías entrando. Ô Ezequias, então, tá bom? Vai fazer o que hoje? Tem um negócio para falar para você. Vamos tomar um sorvete? Eu não imagino isso, mano. Ô Ezequias, Deus mandou falar: arruma a sua vida que você vai morrer. Arruma a sua vida que acabou. Tchau. Não ficou que nem dizem por aí, comendo pelas beiradas, irmão. Já foi direto no ponto. E ele curou o homem, porque ele se arrependeu, porque alguém levou. Agora Ananias, entra lá Ananias, coloca no pé dos apóstolos. Colocou nos pés dos apóstolos uma realidade que não era verdade. Continua, versículo 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Ananias, Pedro falou para ele: por que você mentiu? Você está retendo, você não está prejudicando a igreja, o pastor, você não está prejudicando o ministério, você está prejudicando você mesmo. Quem não é portador da verdade, se prejudica. Por quê? Por que você mentiu, retendo o preço da herdade? Você está falando uma coisa que não é verdade. 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas, rapaz, você está louco, já que é para fazer desse jeito, era melhor não ter feito, porque vendido era seu, guardado era seu, de qualquer jeito era seu, para quê? Levar uma realidade que não é o quê? Já que você quer fazer, faz de verdade. Mas ele fez? Ficou com peninha. Deus, mas tudo isso, não posso. Misericórdia é muito, não dá. A verdade é muito, vamos diminuir essa verdade. Colocou, 5. Leia comigo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que já morreu já. Morreu. Ele não tinha nem acabado de ouvir Pedro, já aconteceu o que com ele? Morreu, acabou. Toda pessoa que retém a verdade de ser levada morre. O problema não é você ser tratado pelo remédio. Você pode não aceitar o remédio, e você pode até não querer levar o remédio para as pessoas. O problema é levar uma parte. Porque tem gente que quer curar, mas quer curar do jeito dela.
Pastor, eu vou falar a verdade pro meu filho, mas eu vou falar a verdade do meu jeito. Filhinho, isso é a coisinha mais linda da mamãe, ó, você vai vencer na vida. Não, você tem que levar a verdade, você tem que tomar vergonha na cara, que se você não mudar, além de ir pro inferno, você vai perder tudo nessa terra. Você tem que ser portador da verdade. Quem está entendendo isso até aqui? Mas eles levaram do jeito deles, parte. Versículo 6. E levantando os jovens, cobriram o morto e transportaram-o para fora. E o sepulta ele agora. Pega um pela mão, outro pelo pé. Sepulta ali mesmo, senão ele vai pedir para ser. Eu nunca vi morto falar. Ele vai pedir para sepultar ele no pé. Sepulta lá, ó, perto da bateria, vai lá. Sepulta ele aí. Está morto, sepultar, acabou. Versículo 7. Leia comigo. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia. Vai lá, os apóstolos, vai lá. A mulher do Ananias vai entrar toda plena. Entra toda plena. Não, mas peraí. Vai ter que entrar, sabe? Toda plena, vai. Dá para fazer melhor, não dá não, gente? Só um pouquinho, Moés, só leva jeito. Tô brincando. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, sem saber o que tinha, toda plena, vou te levar, encheu o peito. É hoje que eu vou levar a verdade. Olha, vão falar para mim, vão olhar para mim. Você exaltada entrou, colocou como se tudo tivesse bem. E disse Pedro: dize-me, vendeste por aquele tanto aquela herdade? E ela disse o quê? O que Pedro foi para ela? Cura. Ô Safira, deixa eu falar uma coisa. O Pedro entrou aqui e falou que vendeu a sua propriedade por um valor. Esse valor é verdade? Deu uma chance, deu um espaço de arrependimento para voltar. Porque na hora que a verdade foi trazida, o remédio foi aplicado, o que a Safira tinha que ter feito? Não, está mentindo, não foi. Tinha que ter voltado. Tem gente que quando ouvir a verdade vai voltar, mas tem gente, irmão, que vai ser portador de meia verdade e não vai conseguir nunca mais nem levar mais. Vai acabar. O que ela disse? Sim. Portanto, foi esse valor mesmo. Ele falou para você, então foi isso aí. Vendemos por esse valor. 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. O que aconteceu com ela? Morre, Safira. Que morte mais gozada, né, irmão? Deu tempo de sepulta. Vai lá, sepulta do lado do marido. E sepultou, acabou. Cabe um caixão aí? Olha aqui para mim. Marido e mulher morreram porque não levaram. Marido e mulher morreram porque na sua família não precisa ser assim. Na família de Noemi não foi assim, porque deu tempo de salvar ela. Marido já não tinha como, filho também não, já tinha morrido, já tinha ido embora, já tinha ido para longe, mas ela tinha jeito e ouviu e foi curada. Mas e para essa família, teve como? Sabe por quê? Porque eles tiveram oportunidades, mas viraram as costas. Deixa eu te falar, pode ser a sua oportunidade hoje de mudar, irmão. Se você virar as costas, o que aconteceu com a Ananias e Safira pode acontecer com você.
Você pode ir para outra igreja, você pode ir para outro ministério, você pode falar com o melhor pastor do mundo. Ninguém vai poder trazer você de volta à vida se você fizer o que esses dois fizeram. Porque eles reteram o quê? Não retém a verdade. Seja verdadeiro. Amém? Continuando. 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-a na porta morta e a sepultaram junto de seu. Podia ser outra realidade, mas eles escolheram essa. Olha aqui para mim. Você não precisa sepultar ninguém. Você não precisa sepultar seus sonhos. Você não precisa sepultar os seus objetivos. Você não precisa sepultar a sua vida espiritual. Tem gente que espiritualmente está sepultada, já está morto. Não sente mais nada. Não tem vontade de orar, de buscar, não tem vontade de nada. Morreu, está longe. Com você não precisa ser assim. Se você for portador do quê? Se você for verdadeiro. Se a verdade faltar, acabou. Atos 3,19. Põe para mim aí para a gente terminar. Atos 3,19. Aquele versículo que eu te mandei. A gente vai ler e a gente acaba. Amém, gente? Atos dos Apóstolos 3,19. Vamos ler? Fica de pé já. Fica de pé. Você vai ler em voz alta. Mas você vai ler para gravar. Você vai ler para não errar. Você vai ler para não pecar. Você vai ler para não voltar para a vida que você estava, para fazer o que você fazia. Você vai ler para não acontecer com você o que aconteceu com eles. Eles tiveram a chance, mas fizeram o que com a chance? É o preço? Não é, não é o preço. Estou mentindo, ele mentiu, não é. A gente está mentindo, é X, acabou. Se a verdade tivesse sido dita, ninguém tinha morrido. Amém, gente? Vamos ler? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. De novo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam. Pecado cancelado é pecado de quem decide se arrepender e voltar. Vamos ressuscitar eles, né? Ressuscita aí, irmãos. Amém? Pode aplaudir Jesus. Quem entendeu a palavra de hoje? Tem gente que Deus está mostrando através de sonhos. Tem gente que Deus está mostrando através de Bíblia, através de louvores, através de palavras. Tem gente que Deus está dando sinal pra caramba de tudo quanto é jeito. Mas ela está virando as costas, não vira não. Pode ser que não tenha mais o que fazer. Não tinha o que fazer, morreu. Pode ser que você não vá morrer fisicamente. Eu oro para que não seja fisicamente. Mas pior do que morrer fisicamente é morrer o quê? É morrer espiritualmente. Se o teu espiritual for abalado, todo o teu resto será. Por isso quem não tem vida com Deus morre. Eles não tinham vida com Deus, morreram. Ananias e Safira não tinham vida com Deus, partiram. Ezequias não tinha vida com Deus, quase morreu. Quase. Noemi quase também morreu. Ela só foi salva porque no dia que a verdade foi dita, ela voltou. Você crê que a verdade foi dita hoje? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Meia verdade é morte. Ou é verdadeiro ou não é. Amém, gente? Quem entendeu o recado de hoje? Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, Pai. E nós entramos, ó Deus, na tua presença. Tem muita gente, meu Deus, hoje aqui que precisa se arrepender de verdade de todo o coração, meu Pai. Assim como Ezequias teve a oportunidade da vida dele, como Noemi teve a oportunidade da vida dela, Ananias e Safira também tiveram, mas desperdiçaram. Talvez Deus está usando a sua mãe para ser portador de cura na sua vida.
Deus está usando teu pai, teu marido, tua mulher, teu filho, e você não quer ouvir, porque você sabe o que você tem que fazer e você não está fazendo. Deus, que a tua misericórdia venha para que a gente se arrependa e volte, porque se Noemi não volta, Pai, ela teria morrido em Campos de Moabe. E tem gente que está morrendo em Campos de Moabe por fazer do jeito dela, por querer andar do jeito dela, por querer pautar suas escolhas e decisões conforme ela quer. E as nossas escolhas não é conforme nós queremos, é conforme a vontade que o Senhor nos dá, a direção do Senhor. Deus, entra no coração desse homem, entra no coração dessa mulher, vai de encontro, meu Deus, agora essa casa, vai de encontro agora essa pessoa, entra, meu Deus, agora nesse coração ferido, aflito, desesperado, entra, meu Deus, dentro desse lar, entra, meu Deus, agora, talvez nesse obreiro que um dia foi muito usado e hoje não é mais, talvez está estacionado. Pai, entra no coração de todos que precisam voltar ao primeiro amor, voltar, meu Deus, ao primeiro afago, voltar, meu Deus, de todo o coração para ti, voltar como uma forma que ela nunca esteve antes. Deus, que o Senhor vá de encontro agora a essa mãe, vá de encontro agora a esse pai. Meu irmão, você está tendo a oportunidade da sua vida. Ezequias teve a oportunidade, agarrou ela. Meu Deus, essa pessoa está tendo a oportunidade mais uma vez de receber o remédio, de voltar para ti de verdade. Toda pessoa que se arrepende e volta, os pecados são cancelados. Você tem que se assumir em Deus, você tem que dizer: Pai, estar dentro de uma igreja não significa absolutamente nada, mas, meu Deus, o que vai levar em consideração ao Senhor é as minhas decisões, os meus comportamentos, as minhas atitudes, para que tudo seja mudado, para que tudo seja transformado. Deus, vai agora dentro desse lar, entra agora dentro dessa casa, vai mudando tudo, vai colocando tudo no lugar, vai, meu Deus, sarando, aplicando o remédio. Oh, meu irmão, levanta a sua voz agora. Você precisa entender que a sua vida espiritual pode estar em jogo, você precisa entender que a sua vida espiritual está em risco. Se você não orar, você pode morrer. Se você não falar a verdade, você pode prejudicar a sua vida mesmo. Não era Pedro que estava sendo prejudicado, não era a igreja dele, mas era o próprio Ananias, era a própria Safira. Se você não for portador da verdade hoje, você vai se destruir, você vai se matar, você pode provocar dentro de você uma destruição completa, ou você pode ter uma realização agora, uma mudança tremenda da água para o vinho. Se você se voltar para Deus como um dia você era, como um dia você fazia, como um dia você foi, como um dia você fez, então levanta a sua voz. Eu não quero saber o que vão pensar, eu não quero saber o que vão falar, eu quero saber o que vai ser de você se você não fizer, se você ficar sabendo que você poderia ter feito e não fez. Pai, ajuda essa pessoa, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse jovem, ajuda essa moça, ajuda esse homem, ajuda, meu Deus, essa casa a não despencar de uma altura que pode destruir completamente tudo. Ajuda, meu Deus, tudo a ser transformado, tudo a ser mudado. Jesus está te chamando, meu irmão, Jesus está te chamando, irmã. Jesus está voltando, trazendo a vida que um dia você tinha e talvez hoje você não tem mais. Você vive num mundo que não parece que é esse, parece que é um mundo que não é real, parece que é algo que te falta, é algo que te oprime, é algo que não tem, e você busca preencher o vazio, preencher esse buraco, preencher essa coisa que você sabe que tem aí dentro, mas você não consegue. Você tenta de tudo, você faz de tudo. Pai, vai de encontro agora, meu Deus, a esse coração, vai de encontro, meu Deus, agora a essa pessoa. Muda, meu Pai, agora tudo o que essa pessoa tem buscado, tem pedido, tem orado. Maravilhoso, maravilhoso, santo, 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 santo. Vai, Deus, agora, vai curando, vai sarando, vai restaurando, vai libertando, vai sarando agora, vai curando, em nome de Jesus. É a sua chance, meu irmão, é a sua oportunidade, minha irmã, de dizer: Deus, eu nunca mais vou me levar pela pornografia, pelo adultério. Eu vou deixar hoje o vício da bebida, eu vou deixar hoje o vício das drogas, o vício do cigarro, eu vou deixar hoje o homossexualismo, eu vou deixar hoje, meu Deus, essa vida errada, essa vida regrada, essa vida pautada em escolhas que não estão me levando a lugar nenhum. É
hoje o seu dia, meu irmão. É hoje o seu dia, minha irmã, de tirar do teu coração esse nervosismo, de tirar do teu coração essa amarração, essa perturbação, esse pensamento de suicídio, esse pensamento de tirar sua própria vida, porque afinal de contas ninguém se importa com você. Você é um dejeto que talvez foi esquecido. Para de bobeira, se levante agora. Você tem valor para Deus, você é importante, todo mundo gosta de você. Se um não gosta, 1000 estão gostando. Pai, vai de encontro agora, meu Deus, a esse pensamento e muda tudo. Muda, Pai, o pensamento dessa pessoa, muda o sentimento que faz ela se sentir inferior de todo mundo. Parece que todo mundo é mais especial do que ela. Está amarrado. Todos nós temos o mesmo valor. Quando nós passamos a nos valorizar e nos enxergar de outra forma, se enxerga como um vencedor, minha irmã. Se enxerga como um vencedor, meu irmão. Se enxerga como alguém que está mudando a vida completamente agora, como alguém que está voltando para o altar, como alguém que está voltando para a presença. Oh, aleluia, santo, santo, maravilhoso, maravilhoso. Coloque a mão no teu coração, meu irmão. Coloque a mão no teu coração, minha irmã. Começa a dizer para Deus: habita de novo dentro de mim, habita de novo dentro desse coração que um dia o Senhor já habitou e hoje talvez não habita mais. Habita dentro desse coração, meu Deus. Tira toda angústia, tira, meu Deus, toda mágoa, tira todo ressentimento, arranca com a sua mão, meu Pai, tudo que impede essa pessoa de vencer, de crescer, de ser uma bênção, pois eu sei que agindo do Senhor, ninguém, meu Deus, impedirá. Aleluia. Com a mão no teu coração, fecha os teus olhos, meu irmão. Com a mão no teu coração, fecha os teus olhos, minha irmã. É a presença de Deus nessa igreja mais um dia. Oh, Deus de amor, santo, 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 santo. Fala para Ele: eu preciso, eu quero. Aleluia. Posso conseguir tudo que eu sonhei, tudo que eu sonhei. Alcançar o mundo, bens e riquezas. Posso conquistar vidas e corações, vidas e corações, e fazer minha história, construir o meu castelo, com minhas próprias mãos. Com seus olhos fechados, declare todo o seu coração: mais a vida de nada valerá se eu não viver para o meu Deus, cantar e contar, ser sempre fiel e viver a vontade do Pai. Começa a se lembrar, meu irmão. Se lembra dos velhos tempos. Se lembra do que você era. Posso conseguir tudo que eu sonhei, alcançar o mundo, bens e riquezas. Eu posso até poder voar, posso conquistar vidas e corações, e fazer minha história, construir meu castelo, com minhas próprias mãos. Levante suas mãos para o céu, levante suas mãos mais alto, declare: mais a vida de nada valerá, mais a vida de nada valerá se eu não viver para o meu Deus, contar e contar suas obras.
do Pai. Mais a vida, mais a vida, mais a vida, de nada valerá se eu não viver para o meu Deus, contar e cantar suas obras, ser sempre fiel ao meu Deus, e viver a levanta sua voz, meu irmão. Volta, 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 volta. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Volta, servo de Deus. Oh, nós precisamos, ó Deus, da tua presença. Precisamos voltar para os teus braços. Ele é Deus, 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 Ele é especial, Ele é santo. Volta, meu irmão, volta para o Espírito Santo, volta para a igreja, volta para Deus, volta a sua essência agora. Santo.